Inicialmente, queria fazer uma lembrança ao deputado Tadeu Venere, ele que foi um dos grandes defensores da criação da Defensoria Pública aqui nessa casa, e talvez pudesse fazer um contato com a nossa presidente Dilma, que ela, numa falha, deixou de nomear o Defensor Público Nacional de uma lista tríplice. E nós temos um movimento de greve começando em Brasília em função desta falha ou de um lapso da presidente, mas que me parece, pelas informações que tenho, é um equívoco muito grande e os nossos pobres do Brasil estão sem defensores públicos nesse momento. Mas quero falar também da questão saúde. Muito bem colocado pelo ilustre presidente de que não adianta apontar apenas as falhas das questões da saúde, mas sim buscarmos soluções, porque este é um dos temas que com certeza preocupa a todos nós, é algo extremamente conflitante em termos de ideias. E, infelizmente, muitas vezes se usa o sofrimento das pessoas para promover-se politicamente. Portanto, quero crer que as ações que o governo do Estado está implementando e mudando radicalmente os conceitos em termos de política de saúde nesse Estado, muito em breve nós teremos soluções para que possamos realmente mudar este quadro caótico que nós vivemos até o presente momento em relação à questão saúde no estado do Paraná. Mas é importante, deputado Tadeu Venere, que a gente faça aqui algumas considerações. O deputado Hélio Rusch falou com muita propriedade da herança que recebemos, isso deve ser dito sim, dos comprometimentos financeiros não pagos pelo governo anterior, o que já deixa muito a desejar, porque saúde deve ser tratado com responsabilidade e seriedade. E o governo anterior brincou de fazer saúde, porque não pagou a conta. Então é importante que a gente fale sobre isso. Por exemplo, Vossa Excelência fala em relação aos medicamentos de alto custo. Havia uma política feita pelo governo anterior, totalmente diferente da visão desse governo. O governador Roberto Requião chamava para si todo o processo licitatório e, infelizmente, a lentidão com que isso pudesse fluir, principalmente numa área essencial como essa, que é a saúde, acabava prejudicando todos os paranaenses. De pronto, o governador Beto Richa, no início do seu governo, revogou esse decreto e deu autonomia para que o secretário de saúde, em valores até R$500 mil, pudesse fazer o processo licitatório para comprar imediatamente os medicamentos necessários para o atendimento a esta área que realmente deve ser olhada de uma forma diferenciada. Portanto, a partir daí, já se percebe a mudança de comportamento, de postura entre um governo e outro. Outro dado, senhores deputados, no governo atual, nós estamos com 7 meses de governo. Nós já gastamos em medicamentos de alto custo, gastamos e pagamos R$53 milhões. Enquanto que no governo anterior, um ano inteiro, se gastou R$63 milhões. Portanto, se formos seguir esta linha progressiva em que se está fazendo o pagamento de medicamento de alto custo, nós vamos chegar no final do ano, com esse governo, gastando 100 milhões ou muito mais do que isso com medicamento de alto custo. Enquanto o governo anterior gastou apenas R$63 milhões. E diga-se de passagem, deixou muito para ser pago por esse governo, porque nós assumimos o compromisso e uma herança para pagamento de medicamentos. A última conta paga pelo governo anterior foi de agosto do ano passado. Nós pagamos a conta de agosto do ano passado até dezembro do ano passado,
restos a pagar do governo anterior e estamos pagando regularmente em dia todas as faturas de medicamento de alto custo. Então, eu acho que essas explicações elas são importantes para que os paranaenses saibam de que nós realmente estamos mudando o estilo de governar e a área de saúde ela é prioritária no Beto Richa. Além do que, no orçamento passado, o governo deixou apenas uma previsão orçamentária de 60 milhões de reais para medicamentos de alto custo. O nosso governo, mesmo já no período da transição, onde eu participei, nós emendamos 70 milhões a mais para a compra de medicamentos de alto custo. Isso significa dizer que nós vamos ter disponibilizado nesse ano 130 milhões de reais para suprir as necessidades desses medicamentos que são essenciais para muitas famílias paranaenses. Agora, senhores deputados, há que se refletir sobre a burocracia e o autoritarismo do governo anterior. Porque é lógico que no início do ano, por não termos orçamento, e porque não se provisionava a compra de medicamentos de alto custo, porque esta era a política do governo anterior, no início do ano nós podemos ter algumas dificuldades sim, mas que hoje, segundo o secretário de Saúde, a quem nós consultamos agora, me dizia de que não há falta de medicamentos de alto custo para nenhum cidadão que procure o Estado. E, aliás, diga-se de passagem, eu ouvi falar em mandados de segurança, deputado Tadeu Venere. Nós temos no Estado do Paraná 1.700 mandados de segurança. Então, logo haja uma decisão favorável ao cidadão, imediatamente a Secretaria cumpre, porque nós cumprimos a lei. Enquanto que, no Rio Grande do Sul, tramitam 70 mil mandados de segurança e, lamentavelmente, não se dá o atendimento necessário. Por isso, eu acho que é importante que a gente faça essa ressalva, porque as medidas inovadoras estão sendo feitas por esse governo. Deputada Luciana, o Hospital Regional de Francisco Beltrão, que é um grande avanço e que Vossa Excelência conhece muito bem, existem dificuldades ainda? Existem sim, mas esta área é uma área em que a satisfação plena muito difícil se atinge. Mas a vontade política do governo, ela está permanentemente voltada para melhorar esta situação e esse quadro caótico da saúde paranaense e brasileiro. Porque este é um tema e é uma situação que se arrasta e não é apenas desse momento. Eu estive no Hospital Regional de Francisco Beltrão no último final de semana fazendo uma visita em loco. E olha, diga-se de passagem, é um hospital realmente digno de elogios. Existem algumas deficiências? Existem. Mas, de pronto, o governador Beto Richa determinou para a nossa região a contratação de 524 funcionários. Hoje o hospital funciona com 80% da sua capacidade. Tem os problemas das cirurgias eletivas? Sim, tem. Mas esse quadro não nos pertence apenas, porque existem também uma política onde os secretários municipais transferem as responsabilidades, às vezes, das suas competências para os hospitais que têm que tratar de alta complexidade. Mas isso tudo vai se adequando. Então eu trouxe aqui alguns números que eram importantes que se dissesse e reafirmo de que nós não estamos nesse momento, não estamos em dívida com medicamentos de alto custo. Aliás, se tiver algum problema, senhores deputados, nos tragam, que nós nos comprometemos de levar até o secretário, que muitas vezes foge até do controle do próprio secretário ou das regionais de saúde, e de pronto nós vamos buscar as soluções. Deputado Tadeu Venere, eu lamento que o Vossa Excelência tenha uma reunião no dia da manhã e a imprensa já está toda ela alimentada no dia de hoje, sem sequer ouvir o outro lado no dia da manhã. Esta prática não vale, deputado Tadeu Venere. É importante que se cobre, mas é importante também que se dê a sua contribuição. Não apenas fazer o alarde, mas buscar caminhos, deputado Tadeu Venere. Vossa Excelência tem
uma facilidade tremenda para agir dessa forma. Aguarde ouvir o outro lado, para que depois possa Vossa Excelência se manifestar. Oportunidade Vossa Excelência teve. Não esteve aqui quando da vinda do secretário de Saúde, na Comissão de Saúde, na semana que passou, que prontamente, durante quase 2 horas, falou sobre o quadro de saúde do Estado. Agora, me parece que para criar mais um fato, ao invés de buscarmos soluções eficientes em defesa do homem, da mulher, do cidadão, do jovem que precisa da guarida do Estado, que o Estado não está faltando com essa atenção, Vossa Excelência procura promover um tema aqui para trazer à tona e já noticia nos 4 cantos do Paraná algo que, na verdade, Vossa Excelência não ouviu o outro lado. E amanhã aqui estarão as autoridades da saúde em respeito a Vossa Excelência, porque o nosso governo respeita o deputado. Independente da sua posição, aqui estarão para falar sobre esse tema. Muito obrigado, senhor deputado.